Olá, tudo bem? O anticristo já veio, virá ainda, está entre nós ou não é só um anticristo, são vários anticristos. Isso nós vamos saber pela palavra de Deus, pela Bíblia. Muito se fala sobre o anticristo. Vamos entender se o anticristo já veio, se ele ainda virá. E quem é o anticristo? Mais importante ainda, nós vamos ver isso agora. E no final você vai se surpreender. Fique até o final que você vai se surpreender. Se inscreva em nosso canal. Nosso canal é um canal de esperança, de mensagens bíblicas para a família, para a sociedade. Portanto, se você ainda não é inscrito, se inscreva e também, se você se agradar do nosso vídeo, compartilhe, porque isso será muito bom. Quem é o anticristo? O termo anticristo, se você for no dicionário, principalmente um dicionário especializado de termos bíblicos, você vai ter a seguinte definição: anticristo significa contra Cristo, em lugar de Cristo, ou aquele que se opõe a Cristo, ok? Em primeiro lugar que nós devemos entender, o anticristo, que alguns estudiosos chamam anticristo principal, por excelência, o primeiro, o original, é Satanás. Ele se levantou contra Deus, contra Cristo, queria ficar no lugar de Cristo e foi expulso do céu, o anjo de luz, Lúcifer. Então, ele é o anticristo principal. Porém, a palavra de Deus apresenta a realidade de que muitos anticristos foram surgindo ao longo do tempo. E que o anticristo pode ser uma pessoa e pode ser também um poder, uma instituição. Vamos ler um pouquinho sobre isso. Na Bíblia, apenas o Evangelho, as cartas de João, o apóstolo João, apresenta o termo anticristo. Isso é importante, se você quiser anotar. Segunda epístola, vamos ver aqui, primeiro na primeira carta de João, 1 João capítulo 2, 18, o escritor diz o seguinte: filhinhos, já é a última hora, e como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Aí ele fala, vamos ler o verso seguinte, diz assim: eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. E o apóstolo João, ele ainda fala que no João 4, 1 João capítulo 4, verso 3, que todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus, pelo contrário, este é o espírito do anticristo. Qual é o objetivo do anticristo? Confundir, enganar. Eu queria chamar a sua atenção para o seguinte: quando os discípulos se reuniram com o Senhor Jesus no Monte das Oliveiras, eles fizeram uma pergunta. Ele disse: mestre, quais são os sinais da tua volta e do fim do mundo? E Jesus então deu alguns sinais que antecederiam a sua volta. Mas ele começou dizendo o seguinte: olha o que Jesus começou dizendo em Mateus capítulo 24: que ninguém vos engane, que ninguém vos engane. Então, a advertência do Senhor Jesus é que ninguém vos engane, porque o engano é a obra principal do anticristo, é a obra principal de Satanás, é enganar o máximo de pessoas possível. E uma coisa, o anticristo, biblicamente falando, é aquele que quer tomar o lugar de Cristo. E não pense que ele está dizendo que está do lado de Satanás. Não, ele está dizendo que está do lado de Deus. Então, vamos entender uma coisa: o anticristo principal é Satanás. Um anticristo ou vários podem ser aqueles que negam a Jesus. Existe um texto que ele é muito, talvez, conhecido, em Lucas 11, 23, eu gosto muito desse texto, onde o Senhor Jesus diz assim: quem não é por mim,
é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Vou repetir. Quem não é por mim, é contra mim. O que é que isso quer dizer? Que quem não é por Jesus é contra ele. Ser contra Jesus é ser anticristo. Há pessoas que negam a divindade do Senhor Jesus, há pessoas que negam que Jesus é Deus, há pessoas que negam que Jesus não é Salvador. Tais pessoas, literalmente falando, são contra Jesus ou anticristos. Agora, tudo isso aí é movido pelos enganos de Satanás. Por quê? Porque se eu não aceitar ao Senhor Jesus como meu Salvador, a vida não vai ter sentido e a morte de Cristo e a religião vai ser vazia. O inimigo vai ter êxito. Agora, é uma coisa importante. A palavra de Deus, ela também apresenta no capítulo 7 e 8 de Daniel, a realidade de que um poder chamado animal terrível e espantoso, uma pequena ponta apareceria desse animal, capítulo 7, e essa ponta tentaria subir aos céus e tomar o lugar de Deus, se assentaria no santuário de Deus. Aí a gente fica imaginando, e pelo contexto bíblico todo, Apocalipse capítulo 13 também, diz o seguinte: esse poder, esse animal terrível e espantoso, em Apocalipse 13 se chama uma besta. A besta que surgiu do mar, que é um poder, junto com o poder civil, um poder religioso, que falaria arrogâncias contra Deus e se colocaria no lugar de Deus. Um desses poderes que nós podemos afirmar é o poder romano papal, que se diz vigário de Deus, substituto de Deus, que está em lugar do Senhor Jesus, arroga para si essa funcionalidade ou essa função. Então nós vamos entender o seguinte, que o anticristo, Satanás, todos que seguem seus enganos e um poder religioso muito forte, que eu quero dizer a vocês que esse poder está se fortalecendo cada vez mais. E o problema é enganar, não é? Alguns estão sendo enganados, outros estão sendo iludidos, fascinados com conversas bonitas, mas que têm aparência de piedade, como diz o apóstolo Paulo, mas negando a sua eficácia. E falar no apóstolo Paulo, ele também menciona o anticristo. Paulo fala, só que ele usa outro nome. Ele usa o homem da iniquidade ou do pecado. Interessante que ele registra e identifica como sendo um ser humano. E nós vamos ver lá em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses capítulo 2, vou ler só 2 versos, versos 3 e 4. 2 Tessalonicenses, está pertinho de João, né? 2 Tessalonicenses 2, versos 3 e 4, diz assim a palavra do Senhor: ninguém de nenhum modo vos engane. Olha a advertência do apóstolo Paulo, parecidíssima com a advertência do Senhor Jesus para os discípulos. Ninguém vos engane, diz aqui o apóstolo, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Eu vou dar uma pausa aqui. Paulo diz assim, isso não acontecerá. Ele diz o seguinte, pode ver o verso anterior, a volta do Senhor Jesus não acontecerá antes que venha o engano, o filho da perdição, o homem da iniquidade. O homem da iniquidade. Esse homem da iniquidade é o mesmo nome para o anticristo, o mesmo que está em Daniel capítulo 7 e 8 e Apocalipse capítulo 13. Um poder religioso representado por um homem, e nós sabemos que é o poder religioso papal, que quer tomar o lugar do Senhor Jesus. Não é que seja contra Jesus, até fala sobre Jesus, mas toma o lugar instituindo doutrinas que não são bíblicas e pedindo para fazer a vontade não de Deus, mas de homens. Outra coisa, o versículo 4 diz assim, Tessalonicenses 2:4, que esse poder, esse filho da iniquidade, esse anticristo,
ele se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Qual é o poder que você conhece hoje na terra, que se ostenta como se fosse o próprio Deus? Quem é idolatrado na terra? Com certeza, a figura do Papa, ela é idolatrada, o poder romano papal. Tudo leva a isso, e nós entendemos que o anticristo, então, vamos entender, anticristo é todo aquele que se opõe a Deus. Nasceu com Lúcifer, Satanás, a antiga serpente, o diabo, o desejo de tomar o lugar do Senhor Jesus, foi contra e queria tomar o lugar. Depois, muitos que aceitaram seus enganos e até que hoje aceitam os enganos do inimigo, são também anticristo. E muitos são declaradamente, outros não. E o anticristo, do ponto de vista religioso, representativo, mundialmente representativo, o poder romano papal. Filho da perdição, o anticristo. Mas o que é que isso tem a ver e é importante para mim e para a minha vida? O importante é o que o Senhor Jesus falou, o que o apóstolo Paulo falou também, que ninguém vos engane. Como é que eu não serei enganado? Vou dizer uma verdade aqui para você. Você, eu, nós não seremos enganados se estivermos plantados, solidificados, alicerçados na palavra de Deus. Não na palavra de homens, mas na palavra de Deus. E com a palavra de Deus, nós vamos ganhar conhecimento para nos preparar para o grande dia da volta do Senhor Jesus. E nem o anticristo vai conseguir enganar aqueles que estão fundamentados na palavra de Deus. Por isso o Senhor Jesus disse que o construtor sábio edificou a sua casa sobre a rocha, que é o Senhor Jesus representado ou apresentado na sua palavra. Que Deus te abençoe, que você possa estar firme para não ser enganado nesses últimos dias do movimento profético bíblico que nós estamos conhecendo cada vez mais. Deus abençoe você, abençoe sua família. E uma coisa, se você não é inscrito, se inscreva e compartilhe essa mensagem, porque vai ajudar muitas pessoas. Mais uma vez, Deus abençoe e até a próxima.